Olá, meu nome é Gabriela Góes, sou hairstylist e hoje vou falar um pouquinho sobre colorimetria, esta ciência que tem uma grande variedade de assuntos. Por isso, o assunto escolhido hoje para tratarmos aqui é curva de coloração e descoloração. Vamos entender um pouquinho qual é a função exata da coloração e do seu agente oxidante num processo de coloração capilar. Quando executamos uma coloração capilar, precisamos misturar a coloração com determinado oxidante. Quando ocorre essa mistura, há uma ação e reação química, e é sobre isso que nós vamos falar agora. Essa curva de coloração e descoloração que acontece no fio quando aplicamos uma coloração, ok? Bom, quando aplicamos uma coloração sobre o fio de cabelo, a reação sobre o fio é exatamente qual? Ocorre uma abertura das cutículas para que haja penetração dos pigmentos dentro do fio, no córtex. Esta reação ocorre por quê? Porque a coloração ela possui um agente alcalinizante que eleva o pH do fio e com isso consegue dar uma leve abertura nas suas cutículas para então o pigmento conseguir penetrar e lá dentro ser oxidado para que haja realmente uma fixação deste pigmento dentro do fio. Porém, nós precisamos entender alguns pontos para que haja realmente uma perfeita cobertura sobre fio, principalmente em casos de cabelos brancos. Nós precisamos respeitar realmente alguns pontos. Esses pontos são direcionados justamente pela curva de coloração e descoloração. A coloração, separada do agente oxidante, ela tem o seu tempo de ação. Já o oxidante também tem a sua função quando é misturado com a coloração para agir sobre o fio. A coloração ela tem um tempo médio para a ação. E esse tempo médio, ele costuma ser um tempo pré-determinado que varia entre 35, 40, 45 minutos. A partir desse tempo, a sua ação começa a ser reduzida e quando nós alcançamos mais ou menos o tempo de 60 minutos, essa coloração, esse agente alcalinizante, que na maioria das colorações é amônia ou um de seus derivados, ela perde totalmente a sua força e para de agir. Porém, o agente oxidante, que promove ali sobre o fio a curva de descoloração, ele continua agindo. Então, qual é a dica para este assunto? São duas. Primeiro ponto, como nós trabalhamos coloração e agente oxidante, precisamos fazer a mistura correta. Cada marca, cada empresa possui uma quantidade exata de oxidante a ser misturada com a coloração e isso deve ser respeitado. Nós não devemos diminuir a quantidade, nem mesmo acrescentar qualquer outra substância para obter outros tipos de resultados. A coloração deve ser misturada com a quantidade exata de oxidante proposta pela empresa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tempo de ação. Como eu disse, a curva de coloração, ou seja, a coloração em si, ela tem um tempo para agir. Deu aquele tempo para a sua ação, porque o alcalinizante já perdeu a sua força. Porém, a curva de descoloração continua acontecendo. O oxidante, o agente oxidante, continua liberando sobre o fio oxigênio e isso pode causar um ressecamento no fio se o tempo for aumentado. Então, o tempo máximo de permanência de uma coloração sobre o fio depois de misturada com o seu agente oxidante é de no máximo 1 hora. Se ultrapassarmos esse tempo, a curva de descoloração continua, o peróxido de hidrogênio continua agindo na liberação de oxigênio e isso vai acarretar, primeiro, um ressecamento da fibra. Segundo, uma explosão de oxigênio que vai começar a destruir os pigmentos que foram oxidados e revelados ali naquele fio. Resultado posterior é um desbotamento mais rápido. Então, vai a dica. No momento de uma escolha de coloração, faça a preparação correta, utilizando as quantidades, as dosagens exatas e o tempo de ação também deve ser respeitado. Espero que tenham gostado da dica e até a próxima.